hoje eu tô trazendo aqui o Daniel, psicanalista. Ele vai falar pra gente de mentalidade e emagrecimento. Aí, o Daniel entrou. Eu tava aqui só aguardando, tentando acionar aí, mas não tava conseguindo entrar, não. Boa noite, Marta, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, melhor agora podendo estar com você aí na live, né? Podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui, poder ajudar o nosso público aí em geral, né? Tem muita coisa boa pra gente compartilhar aí. Gabriela Brasil, minha amiga, Karine, um abraço, gente. Então, Daniel, fala um pouquinho, né, sobre você, sobre o que você tem para ensinar aqui para nós hoje, né? Na verdade, eu te convidei para você falar sobre mentalidade. Eu sou apaixonada, né? Para mim, né, como da área da saúde, não existe saúde sem uma mente saudável primeiro, não é verdade? Exatamente. Bom, eu falar um pouquinho de mim, me apresentar para o seu público, também para alguns que já andei convidando aqui. Me chamo Daniel, sou terapeuta, né? Sou psicanalista clínico de formação e sou um eterno estudante. Gosto demais, tenho me especializado em diversas técnicas, ferramentas, tanto da área do desenvolvimento humano, quanto das linhas terapêuticas. Inclusive, esse ano estou terminando mais uma formação na área das terapias integrativas, dominando técnicas. Aí vem muitas técnicas e ferramentas que vem da parte que traz do holístico, né? Que vai da cromoterapia, das questões que envolve MTC. Então, tem muita técnica, muita ferramenta. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aí, dividir um pouquinho dessa questão do quanto todo o conhecimento que nós temos e nós adquirimos, o quanto isso pode nos influenciar. E hoje nós estamos numa geração onde conhecimento você tem de enxurrada, né? Tem demais. Vou tirar meu óculos aqui porque tá dando um reflexo, acho que agora melhora. Sim. E nesse momento a gente percebe que o tanto de conhecimento que tem, o tanto de ferramenta e informação, a pessoa acaba estando um pouco sobrecarregada de tanta coisa e às vezes não sabe que caminho seguir, né? E aí vem também as ansiedades, vem as preocupações e tem tanta coisa acontecendo no Brasil, no mundo, coisas externas, internas e todo esse conflito. E nós percebemos o mundo de uma forma bem básica, até para as pessoas que já estão compartilhando com a gente aqui. Quero até falar para o pessoal aproveitar e chamar o máximo de gente que puder participar. Embora que eu acho que vai ficar gravada essa live também, né? Vai. O ponto principal é que nós captamos tudo pelos nossos 5 sentidos. Uhum. E quando nós captamos as coisas pelos nossos 5 sentidos, nós somos bombardeados a todo momento pelos nossos 5 sentidos. Para as pessoas que nos acompanham, vamos resumir isso dos 5 em 3, que se resume em ver, ouvir e sentir. Tudo que está hoje acontecendo, nós estamos ouvindo e sentindo e ouvindo. E esse conjunto de informações vão formar toda a nossa mentalidade, vão construir tudo que nós passamos. E aí é que fica legal, porque tudo isso que acontece à nossa volta, toda essa construção, ela nos permite lidar com as situações externas. E aí entra qualquer tipo de pergunta que a pessoa quiser fazer, porque tudo vai estar conectado a isso. Essa mentalidade vai ser formada a partir daí. Que bacana. Não tinha pensado ainda nessa... Por esse lado, por esse ponto. Muito bacana mesmo. Mas tá muito legal. Pode continuar, Daniel. Bom, recentemente, dentro desse mundo de formações, né? Como eu disse, eu sou um eterno estudante, termina um, acaba, já vai para outro. Eu venho descobrindo cada coisa mais e cada ferramenta para poder as pessoas terem mais resultado e mais rápido. Então, eu sou adepto às terapias breves. Nada contra o modelo tradicional da terapia. Sei que cada profissional tem a sua relevância no seu trabalho.
Mas hoje, nessa tecnologia que a gente hoje vem passando, esse momento, Brasil, mundo, pessoas, as crianças antigamente, quase que para abrir o olho, gastava dias. Hoje já nasce assustado. Você tá de bebezinho novo, daqui a pouco você vai ver. É verdade. Celular, eu fui conhecer, eu tinha... Nossa, eu quase entreguei minha idade aqui. Eu tenho essa facilidade também. Bom, né? Celular eu fui conhecer, bem dizer, adulto. E hoje, menino de 2 anos, 3 anos, eu tenho um sobrinho que eu sou apaixonado com ele, chama Pedro, filho da minha irmã. Não gosto de todos os meus sobrinhos, cada um com o seu lado, né? O Pedro, com 2 aninhos de idade, que nem mal 2 anos, já pega, já vai pro YouTube, já clica aqui, já arranca pra cá e sai daquela tela, ele vai lá e volta, muda pra um lado pro outro. Isso é agilidade, a mente tá muito mais acelerada. Eu sei que pelo Conselho de Saúde a gente vai olhar que até 14 anos a criança tem que ter o ideal até 2 horas de celular por dia para não atrapalhar mentalmente o desenvolvimento e também não se ocupar só com aquilo. Daniel, a Karine só deixou um comentário aí, ó. Pior parte é o sentir, principalmente o sentimento de cobrança e frustração. Isso é o tempo todo, né, Daniel? Por quê? Sim. Deixa eu concluir só uma coisa antes de eu entrar nisso, porque eu costumo dizer que tudo é um novelo de lã. Quando você pega uma coisa e começa a puxar, daqui a pouco isso vai dar muita coisa. É só para não perder a mensagem dela, né? Então, eu não sei se acho que tem um jeito de você travar ela, eu acho que de você gravar essa mensagem, de você fixar ela. Aí depois você vai voltar com essa pergunta, nós vamos falar um pouquinho disso. Tá. Nesse momento onde tá tudo muito rápido, muito acelerado, tá tudo muito assim, frenético. Nesse momento, a gente percebe que as pessoas elas perdem o tempo de maturação da informação, do momento em que ela está passando, e meio que atropela uma situação. E o fato dela atropelar, ela não consegue adquirir o aprendizado que ela precisava, ou a experiência que ela precisava naquela primeira fase que ela precisava. Em outras palavras, os adolescentes hoje estão queimando etapas. Sim. E chega num momento na fase adulta que ela percebe que aquilo fez falta. E aí nascem os problemas emocionais. Aí vem os conflitos emocionais. E eu sou suspeito para falar, porque eu amo demais a mente humana e eu pesquiso, investigo bastante para entender. Mas quando eu vou puxando toda a linha, toda a história da pessoa, é só olhar para a história. A história da pessoa me conta que tipo de fase, de etapa na vida dela que ela andou queimando. E o porquê que isso agora está vindo. Eu costumo dizer que a vida é essa roda gigante. Todo momento que você vai passando, todo problema, toda dificuldade que você passa, nessa roda gigante, em cima e embaixo, às vezes quando a pessoa está embaixo, ou também quando ela está em alta, tudo tem uma experiência. Se ela não aprende com aquela experiência, em algum momento aquilo pode voltar. E quando volta, vem com o objetivo de trazer de novo a consciência da experiência por trás daquilo que você viveu. Se você não compreendeu aquilo, automaticamente aquilo vai te prejudicar. E o quanto isso é legal, porque hoje quando a gente fala da questão da própria alimentação, a gente está falando de o intestino, ele é o segundo cérebro. Aí é uma área que é sua, né? Mas ao pesquisar um pouquinho, eu entendo que como que a pessoa se conecta fisicamente, a sensação do que ela come, a qualidade do que ela come, como ela come, a quantidade que ela come, todo esse processo vai influenciar o corpo. Nós captamos pelo que vemos, ouvimos e sentimos. Hoje, para vender, todas essas lojas e os sistemas de marketing são muito agressivos e inserem culturalmente. Por exemplo, se você vê um morango agora, morango ele é azedinho.
mas aquela cor bonita, com aquele leite condensado. Teve gente que até salivou, eu tenho certeza aí. E aquilo, nossa, aquilo é mais maravilhoso. Compra pelo que vê, por aquilo. Nossa, como isso vai ser quando eu ter o contato com isso, para sentir isso. Isso te traz uma informação, e essa informação ela vai para o seu inconsciente, e aí você toma decisões a partir daí. O que nós vemos, ouvimos e sentimos conectados, elas vão influenciar num ponto principal de cada corpo no sistema de recompensa. Que bacana! Tô amando, pode continuar. Agimos na nossa vida, nós temos as nossas ações por aquilo que nós estamos ganhando. Isso atua diretamente no nosso sistema de recompensa. E ou nós fazemos para ganhar alguma coisa ou para fugir de uma dor que a gente já está passando. E essa conexão, quando você começa a juntar os pontos, você vai percebendo por que as pessoas elas não têm o cuidado físico, até mesmo sobrepeso. Você tá vendo, você vai ver a história da pessoa. Não é só o que ela come. Você vai ver pessoas que às vezes comem pouco, mas o corpo está em sobrepeso. Ou vice-versa, mas a pessoa até que ela come muito e ela é magrinha. Eu sei que isso tem a ver com metabolismo e tal, tem algumas outras coisas também que são inseridas, também em sua área. Então, quando a gente vai construir uma linha de percepção do quanto a nossa mente influencia em tudo. É verdade. Por isso que eu te chamei aqui hoje. Bacana demais, bacana. E a mente influencia em tudo, Marta. Em tudo. Mas pode, se você quiser falar um pouquinho, pode falar. Eu quero entrar um pouquinho nesse tópico aí, até pra gente não acelerar tanto, até para saber se o pessoal tá captando, porque para mim, do lado de cá, dividir esse conhecimento, para mim é bem tranquilo. Assim, tá no meu dia a dia, no meu cotidiano, mas às vezes a gente vai falar uma coisa aqui que é tanta informação que a pessoa passa, sobre o que estão falando? O que eu tô absorvendo disso aqui? Né? É verdade. Para não ser demais aqui. É só para você comentar um pouquinho o que a Karine falou aí, né? Vamos lá. Ela deixou bem claro, e muita gente preocupa com isso mesmo, né? Sobre o sentimento de culpa e a cobrança e a frustração depois. Como que a gente reage, né? Tá ligado a tudo, não só a alimentação, né? Só que a alimentação tem muito a ver, né, Daniel? Sim. Bom, toda história, quando ela é contada, ela precisa de ser compreendida em um contexto, né? E eu tenho que tomar cuidado quanto a isso para não ser determinista num ponto, uma vez sem entender o contexto da história. Isso. Mas vamos lá. Quando a pessoa trata por essa questão de sentir, existe várias linhas de estudo que trazem essa percepção. De pessoas que têm traços mais quentes, traços mais frios. Tem pessoas que são mais sinestésicas, são mais auditivas, são mais... são 4: sinestésico, auditivo, visual e digital. Então cada um tem a sua linha. Hoje a maioria das pessoas são digitais, né? É meio que um resumo dos 3 anteriores, de uma proporção mais distribuída, mas um pouquinho mais voltado pro auditivo digital. E as pessoas estão hoje num nível muito grande de informação. E aquela ideia, ela é muito séria, de senso de responsabilidade. Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu acho que eu vou falar aqui para todos os nossos ouvintes aqui. Qual foi o último dia que você brincou com seus colegas na rua de bola, ou com seus colegas de boneca, com aquela turma de escola? Qual foi o último dia que era aquele momento em que a gente estava tudo junto ali? Vou falar de mim, que cresci numa rua simples aqui, era a rua sem saída, a gente chutava bola e derrubava aquelas latas, quando a lata ainda era de ferro, né? Qual foi o último dia? Você se lembra, Marta? Qual foi o seu último dia? O último dia você falou, poxa, eu brinquei com os meus amigos, com os meus colegas, com as minhas primas, primos. Que dia que foi esse? Ixi, tem muito tempo. Mas eu quero saber assim, se você sabe, se você se lembra, qual foi o último dia?
Não, o último dia mesmo eu não lembro, não. De verdade, vou ser sincera. De verdade. Esse dia foi o dia que você começou a viver a transição da fase criança, adolescente, né? Mulher. Foi o dia que você fez o seu passo de transição. E quando você deixou de viver uma vida de mais criança para viver uma vida de um olhar mais adulto, de alguém mais crescido. Interessante. E esse momento a gente normalmente não se lembra. E é o que eu sempre falo com os meus clientes. Seus pais te ensinaram a ser adulto? Que dia que seu pai ou sua mãe chegou a te ensinar a ser adulto? Teve uma conversa sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre futuro, sobre carreira, sobre sucesso. 98% dos meus clientes, e na maioria deles, eles acabam me procurando porque tem problema com eles. Trauma. E os maiores problemas, né, Daniel? Você que está nessa área aí, o maior problema é a nossa infância, né? Ela é a base. A questão da infância é a base. A criança, ela absorve tudo num processo muito mais inconsciente. Não só criança, nós adultos também, mas nós temos um pouco mais de consciência evoluída. Então, a criança, ela absorve o ambiente por aquilo que ela percebe, pelo que ela vê, ouve e sente. Só que ela praticamente não questiona. Ela não questiona aquilo que está acontecendo com ela. Ela não, como que eu vou te falar? Ela não critica, ela simplesmente aceita. Entendi. Ela simplesmente aceita. E quando ela aceita, aquilo faz parte da história dela, de como ela vai viver a vida dela. E aqui é um ponto muito interessante, porque essa percepção dessa construção de como você é como criança, e agora você está transigindo, mudando a sua fase, mudando de nível agora para assumir um outro papel perante a sociedade, porque uma criança, ela tem um impacto na sociedade, só que ela é pequeno, mas um adulto não, o impacto de um adulto ele é bem maior. Pelos adultos é que a gente vê que o mundo muda, que as histórias são contadas, que as coisas na nossa volta elas vão acontecendo. E é aquilo que eu te falei, a gente não lembra do dia que a gente deixou de ser menino para ser um adulto, que a gente deixou de ser menino para ser um homem de família, uma mulher de família. A minha mãe me teve quando ela tinha 14 anos de idade. Então, é mesmo? Então, assim, você vê que a pessoa muda de fase, quase que da noite pro dia. E ela teve que deixar de viver uma história de adolescência para poder viver uma vida de adulta. E ela não tinha idade, mentalidade, estrutura familiar, pessoas que realmente levassem ela a isso. E precisou de aprender a lidar com esse novo mundo. Isso acontece com todo mundo. Por trás de toda a experiência aqui fora, Marta, tem toda uma experiência aqui dentro, uma vivência aqui. E as pessoas, elas se tornam frutos disso. E a todo momento eu vejo pessoas reagindo do que construindo de verdade uma história. Elas estão reagindo ao ambiente. Por isso que eu chamei você aqui hoje, né, Daniel? Porque para você ajudar a gente, porque eu sempre tô falando aqui de mentalidade, e aí a gente falou, né, da parte da infância, sobre nós mães, pais, a gente ter esse conhecimento para a gente englobar o nosso filho ali, né, para um futuro melhor, né? E é igual a Karine fala aí com a gente, que a mãe e os avós, eles não tinham esse conhecimento, e aí nós sofremos com isso, né? E só que o Daniel está aqui para nos curar, né, Daniel? Bom, trazer ferramentas que vão realmente trabalhar isso e cada um se descobrir no seu processo, porque temos ferramentas que vão ajudar as pessoas a ter mais clareza com relação a esse estilo de vida. Uma coisa que eu sempre uso no consultório, eu também tenho uma ferramenta que eu uso das técnicas terapêuticas, que é a hipnose clínica.
É uma técnica que eu uso dentro da linha científica e eu tenho um protocolo que, de fato, traz muitos resultados. Nessa construção, eu costumo dizer que todo o processo do paciente é feito dele com ele mesmo. Em nenhum momento eu dito as regras do jogo, mas conduzo a pessoa para construir o estilo de vida que ela pode e merece viver. Mas é uma escolha dela. Todo o processo é uma escolha dela. Então são diversos profissionais. Então não tem desculpa, né? Que meus pais não tinham conhecimento, porque os meus também não tinham. Sim, né? Só que a gente luta mais para ter hoje em dia, né? A gente tem a mesma faixa etária aí e eu sei que você também, mesmo que você é profissional, você ainda tá lutando, né? Ser humano, né? Todo ser humano, né? Então a gente não pode ter essa desculpa, né, Daniel? Que meus pais não teve como. Então hoje eu tô ferrada, hoje não tem como fazer mais nada na minha vida. Não é assim. Existem os terapeutas, existem os psicanalistas, existem, né? Estamos aí, né? É uma equipe multidisciplinar da saúde para trabalhar com vocês aí mesmo. E com a gente, nós sempre precisamos. Né? Não é fácil, nós também precisamos, né? Agora, nós que temos filhos pequenos, aí já não tem, os pais precisam ter conhecimento, né? Aprender mais para ensinarmos os nossos filhos, igual você falou, a parte da infância é a base ali para a gente entrar com tudo mesmo e ensinar, né, Daniel? Pode continuar que tá muito bom o que você está dizendo. Legal. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode pontuar nesses intervalos, acho que é legal pontuar. Não sei se tem alguma pergunta, se você já quer pontuar. Tá. A Lidiane também entrou, um abraço, minha irmãzinha. Bacana. Eu já vou aproveitar aqui e vou compartilhar. Como é que eu faço para compartilhar? Tem um negócio tinha um negócio do aviãozinho aqui que a gente coloca? Deixa eu ver se tem um aviãozinho, isso. Tá, deixa eu mandar aqui para o máximo de pessoas que eu conseguir aqui, só para já aproveitar e, né, fazer o merchan, né? Eu foco muito na parte das mamães e dos papais sobre ensinar os seus filhos alimentação saudável desde pequena, né, Daniel? Eu não tô errada não, tô, Daniel? Não, mas é que mais de jeito nenhum, até porque é o que a gente sempre fala. O nosso estômago não, o nosso intestino, vou falar feio aqui perto da nutricionista não, porque eu vou tomar bolada aqui. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tem neurohormônios, processa todas essas questões. E aqui está o ponto-chave do quanto a alimentação ela interfere direto também na nossa mentalidade. Vamos compreender que todo alimento, ele tem, fala de uma forma bem simples, assim, tem a sua energia. Nós vivemos dessa energia, e essa energia não só alimenta o corpo físico, mas ela também transporta dentro do código, uma influência para produzir neurohormônios. Essa produção de neurohormônios, elas interferem diretamente no funcionamento do todo. Por isso que, às vezes, quando a pessoa não bebe água, ela fica sem beber água, ela não se conecta com aquilo que realmente vai cuidar do corpo ali, ela fica tendo certas abstinências, tanto de produções, quanto também começa a forçar o corpo a trabalhar excessivamente, se desgastando para conseguir se manter. Vamos lá, uma pessoa que não bebe água, o corpo vai desidratar e automaticamente vai forçar uma série de outras coisas no corpo, prejudicando, trazendo doenças. A doença, ela já coloca a pessoa num estado de introspecção, coloca a pessoa para baixo. É o famoso ditado, né? A pessoa, quando está mal, tudo que ela faz, ela está sendo impulsionada a ter problema. Se a pessoa está bem, ela está sendo impulsionada a fazer as coisas com mais sensatez, com mais inteligência. E é tão simples. Se seu filho aí você tem uma filha, eu tenho uma filha que é a sua cópia. Eu vejo você fazendo os vídeos dela. Qual que é o nome dela? E ele tem quantos anos? A maiorzinha? Uma que faz vídeo com você direto.
A Melry, ela tem 9 anos. A Melry tem 9 anos. Se a Melry chegar perto de você, vou falar você como exemplo, você tem uma filha e ela chega perto de você, te faz uma pergunta, ela precisa de você. Quando você está muito bem, alegre, feliz, ela te faz uma pergunta um pouco desafiadora. Como vai ser a sua naturalidade para conseguir elaborar uma resposta para sua filha naquele momento? Isso acontece na vida real, né? Mas a lógica é essa, é vivência, a lógica é essa. Então eu vou falar exatamente o que eu faço, né? Eu sou uma pessoa muito, muito realista, né? Eu vou ser sincera, né? Eu paro, né? E eu falo assim, filha, eu vou te responder. E largo tudo que eu tô fazendo. Eu faço um esforço. Sabe, vou ser sincera pra você. No dia que a gente não tá, né, tão bem. E muitas das vezes eu nem sei se eu tô fazendo tão certo, mas eu explico pra ela. Sabe? Olha, hoje mamãe tá assim, né? Não são todos os dias que estamos bem demais e tal, né? Porque a criança começa a perceber. Eu não sei se acontece com você. O dia que você tá mais assim pra baixo é o dia que eles mais perguntam, mais estão perto da gente, né? Mas eu tiro meu tempo ali pra ela, assim. Mas eu explico também que eu não tô muito bem. Não sei se tá certo. É uma maneira de lidar com a situação. E aqui não existe uma regra de certo ou errado. Você tem que lidar com o resultado disso. Bacana. Eu observo o quanto as pessoas elas precisam, às vezes, de opiniões de outras pessoas para viver uma vida saudável. Mas é aquela ideia. Tem que ter uma construção, uma lógica por trás daquilo. E nessa questão, como você citou, se você está mal para responder para sua filha, e você só reage ao ambiente, você vai prejudicar e traumatizá-la. Se você está muito bem, você vai trazer uma resposta floreada, sensata, com mais tranquilidade, serenidade, e automaticamente você vai influenciar o campo da sua filha. Então, no geral, como eu estou influencia diretamente como eu estou. Influencia diretamente os meus resultados, porque tudo que eu vou fazer vai ser influenciado por aquilo que eu estou fazendo. E quando existe esse cuidado meu na minha alimentação, para comer na hora certa, fazer os cuidados que eu preciso fazer com o meu corpo do jeito certo, estar me prevenindo, automaticamente o meu corpo vai me agradecer. E aí ele vai produzir bons. Você vai produzir hormônios, vai haver um sincronismo, vamos falar assim, em todas as coisas. Do mesmo jeito que a pessoa precisa comer para estar bem, ela precisa cuidar da mente para também estar bem. Concordo plenamente. E é comum as pessoas não cuidarem da mente, das suas emoções. E essa percepção de como você está, essa conexão consigo mesma, ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Porque ajuda a pessoa a seguir, a trilhar caminhos interessantes aí. Eu não sei em qual frase que estávamos falando, mas a terapeuta Lilian Maia, ela falou assim, seria como curar a criança interior? Aí eu não sei qual hora que a gente estava falando, mas é para trás um pouquinho. Tá. A criança interior é interessante, né, Daniel, esse tema. Sim. É legal porque eu costumo dizer o seguinte, aí já estamos entrando numa das outras áreas de especialização que eu venho estudando e eu estou apaixonado com ela também. Que bom. A Lília... A pessoa manda as perguntas e eu gosto pra gente, né, pra interagir, inclusive, pode mandar as perguntas, tá, gente? Para quem entrou agora, o Daniel psicanalista e terapeuta, eu nutricionista, e aí vocês podem perguntar para nós. Legal. Obrigado pela pergunta da Lília, obrigado pela presença de todos que estão aí com a gente, nos dando esse privilégio da audiência, isso é legal. A criança interior, Marta, ela é uma coisa muito interessante estudar sobre, porque não é exato toda a ciência sobre. Então tem linhas de interpretação. Então eu vou trazer para você
para você e para a Lília que fez a pergunta, essa construção, porque é muito sensato quando a pessoa ela compreende e ela se conecta com a informação. Então, quanto mais simples, ao meu ver, melhor é para esse cuidado consigo. Então, vamos lá. Quando somos crianças e pequenos, nós somos influenciados por aqueles que nos colocaram no mundo, ou por aqueles que estão cuidando da gente naquela fase da vida. Seja pai, seja mãe, seja avô, avó, seja um tio. Teve alguns que tiveram, infelizmente, orfanato. Então, teve alguém que conduziu essa criança. Essa criança capta o mundo pelos 5 sentidos, como eu falei lá no início. Pelo aquilo que ela vê, ouve e sente, se resumindo em 3. E todo mundo, tudo que acontece à volta dela, ela está absorvendo. Conscientemente, nós captamos 7 coisas. Mas inconscientemente, nós percebemos mais de 1000 coisas. Como, por exemplo, você está sentado, o seu cabelo que encosta no seu ombro, a roupa que você está usando, a temperatura, o som que você ouviu do carro, sua criança que pode ter feito um barulho, a percepção do balanço em que você está sentindo, a percepção de olhar para a tela, a cor da tela, mais claro, mais escuro, o local, o fio, tudo à sua volta. E conforme eu fui falando, você foi acabando dando atenção. Mas você já tinha dado atenção antes mesmo de eu falar. Só que para você conseguir dar foco em alguma coisa, você precisa se desconectar de outras. E o grande segredo é que você continua num ciclo de aprendizado, mesmo não dando total atenção àquilo. Você está captando aquela informação. A criança não julga aquilo que ela está aprendendo, então ela só está aprendendo. E não existe aquele senso de certo e errado para a criança, uma vez que aquela informação ela é inserida desde nova. Culturalmente, você vai perceber isso com o próprio jeito de agir dos seus filhos. E eles vão se tornar parte daquilo culturalmente. Vão haver as inserções futuras, fato. Mas culturalmente, essa base que você vem inserindo, você vai ver que eles vão acabar pegando isso, mesmo sem você falar nada. Simplesmente vão reagir, porque estão absorvendo essas informações. E aqui tem uma grande informação, que os adultos que nos ensinaram, nos trouxeram um tipo de mapa. E para existir, nós precisamos de nos permitir a certas coisas nessa construção. Daí vem a ideia dessa criança interior. Que tem as suas necessidades, que tem as suas vontades, que dentro dessa construção que ela tem, desde pequena ali, ela vai percebendo valores, ela vai percebendo responsabilidades, ela vai percebendo como o outro, o jogo de recompensa, ela vai percebendo tudo isso. E ela vai, então, reagindo a esse ambiente. As crianças, elas vão tendo suas próprias necessidades e por suas próprias experiências. Quando ela percebe que o adulto que está a conduzindo não participa corretamente daquela linha, daí então nascem as experiências traumáticas. Bem mastigado, bem mastigado. Não, mas dá para ter sim. Tá. E nessa construção, quando o adulto percebe que a criança está traumatizada e ele cuida daquela ferida, aquela criança sofreu, machucou, mas agora ela sara, ela melhora, ela cresce e resolve essa situação. Porém, quando o adulto não entende o funcionamento da criança, não entende as necessidades, não entende essa construção, e existe o trauma, essa criança ela se fecha. E aí, no que ela se fecha, aquela dor, aquela ferida continua aberta. Porque racionalmente nós buscamos soluções lógicas, mas inconscientemente falando ou emocionalmente falando, não. Eu quero aquele material ali, tá ali. E aí vai nascendo toda aquela configuração interna daqueles problemas e daqueles questionamentos. E às vezes a pessoa começa a crescer. Aquele mal que ela sofreu ficou afixado com aquela criança, que é chamado de criança interior. E ele está lá dentro. Agora, cresce um adulto com as percepções dos adultos que ensinaram, aquele sofrimento e aquela dificuldade que aquela pessoa passou quando ela era criança, ainda está armazenada lá, e agora
tem um adulto e uma criança que sofreu os problemas e todas as configurações, e um adulto que é ele mesmo, que agora numa versão de o mundo é assim, o mundo é perverso, o mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é desse, é daquele. E aí esse novo adulto que nos tornamos é o nosso lado mais racional, que na psicanálise a gente vai chamar mais de ego. Essa construção dele, ele vai agora ditar as regras. Enquanto aquela criança, aquele pequenininho que lá na psicanálise a gente chama de id, ele fica reprimido, louco para existir, para poder vir para mostrar quem é, suas habilidades e tal. Mas ele fica reprimido, escondido. Enquanto agora esse novo adulto ele vai dizendo, não, é assim, assim, assado. Então, essa criança, que a Lídia comentou sobre ela aí, ela fica, ela sofre, ela vai sofrer, porque ela precisa lidar com aquilo. E às vezes as pessoas vão para processos, uns, né, cada um vai seguir uma linha, mas passa por processos, às vezes, de terapeutas, processos terapêuticos, e passa às vezes de um terapeuta para outro, de outro para outro, de outro para outro, ninguém entende, às vezes, é exatamente aquele problema, porque cada um tem um modelo de abordagem, uma experiência, um estilo de vida, um modo de comunicação, e às vezes a pessoa acaba passando uma vida sem se entender. Porque existem dois lados, uma coisa que é possível curar e outro que precisa ela aprender a lidar com ela mesma. Não vai simplesmente virar essa chave, ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. É aquela coisa assim, que a pessoa tem que se conhecer, isso é verdade? Exatamente. E esse lado da pessoa ter que se conhecer, ele é mais interessante ainda, porque quando você consegue compreender como você funciona, como é que essa máquina que é o seu corpo, que conduz essa mente que você carrega, quando você entende tudo isso, você consegue lidar com o outro com muito mais facilidade, com mais tranquilidade. E quando não acontece assim, infelizmente, ela acaba passando uma vida de sofrimento e de dificuldades. Ô Daniel, e as crenças, né, que a gente costuma ter, né, principalmente muita gente fala que são pessoas que têm mais idade, mas eu percebo que não, são pessoas jovens, novas, que têm umas crenças que, por exemplo, meu pai, a gente falava com ele para cuidar da alimentação, né? E aquela coisa toda. E ele falava, não, filha, primeiro que a minha família toda é obesa, não tem jeito mais, né? Primeiro. Segundo que todos nós vamos morrer um dia, comendo direitinho ou não, então não tô nem aí. E assim, com 60 anos, super jovem, ele morreu de uma diabetes, né, terrível. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas crenças limitantes aí, né, pra gente. Tá, é um assunto gostoso, é um pouco demorado, porque desde muito tempo eu venho justamente estudando sobre isso, né? Quando eu comecei, alguns anos atrás, lá em 2012, 2013, essa parte mais profunda do desenvolvimento humano, de entender sobre pessoas, mentalidade, eu queria justamente, eu já tinha escutado sobre o assunto das crenças limitantes. O que são essas crenças e tal? Num linguajar simples é em algo que eu acreditei e que aquilo que eu acreditei é uma verdade dentro de mim e essa verdade se tornou absoluta porque eu permiti que ela se tornasse absoluta e elas me regem. Por mais que o outro me diga que aquilo é errado, aquilo não é errado para mim. Eu sei que é errado, mas eu não consigo mudar aqui dentro. E aí foi quando eu vim aprofundando para criar, para ir em todas as linhas desse mapa de construções das crenças limitantes. Mas entrando um pouquinho sobre essa questão que você pontou do seu pai, eu não sei se dentre as pessoas que estão aqui, os que ainda vão ouvir, os que já ouviram, conhece sobre os traços de caráter, que é o que a gente chama de formações de caráter do corpo. Você já ouviu falar sobre isso ou sobre análise corporal, Marco? Tinha dado uma travada, né?
Bom, eu não sei se você já ouviu falar sobre os traços de caráter ou sobre análise corporal. Você já ouviu falar alguma vez, não? Já sim. Tá, a análise corporal não é os trejeitos da pessoa, mas é o formato do corpo da pessoa que explica o tipo de mente que ela tem. Nesse conteúdo, desse material, já ouviu? Já, inclusive, eu amo essa parte. Legal. Eu fiz, inclusive, com eles, até há um tempo atrás, todos os cursos que tinha deles eu já tinha feito. Inclusive, tinha feito um de imersão, para justamente que cuida da criança interior, né? Por isso que a Karine falou aí, que a psicanálise é maravilhosa. Trata como um todo, né? Legal, e a terapeuta Liliane está comentando, crenças limitantes, isso mesmo. É isso aí. Bom, para desmistificar ou para trabalhar um pouco essa linha dessas crenças limitantes, como eu te falei, cada terapêutica, cada forma terapêutica vai abordar de uma maneira. Eu gosto muito de como o pessoal do Corpo Explica traz esse conteúdo, e eu vou compartilhar um pouquinho com você sobre isso. Ok. Dentro da análise corporal, seguindo a teoria do Corpo Explica, a gente percebe uma coisa. Do 0 até os 5 para 6 anos de idade, é o momento de formação do sistema nervoso central. Você tá falhando um pouquinho, Márcia, tá me ouvindo bem? Tô bem, tô te ouvindo. É porque a imagem ficou um pouco embaçada, não sabe se o sinal tava bom, mas vamos continuar. Voltou? Voltou. Ok. Quando a gente fala dessa parte da formação, do 0 até os 5 anos de idade, nós estamos por um processo de desenvolvimento dessa mentalidade da criança. É como se em cada fase, de cada ano praticamente ano de vida ali da criança, por período, essa formação da mente, ela vai dizer como aquela pessoa, ela entendeu a dor e como ela reage àquela dor, como ela reage àquele problema. Essa parte é uma parte interessante, porque lembra que lá atrás eu falei, olha, quando você se conhece, você às vezes consegue virar a chave, ou você tem que apenas aprender a lidar com aquilo? Então, esse é o ponto. Quando o seu sistema nervoso central ele é mielinizado, quando você agora conseguiu se formar, você começa agora a lidar com aquilo. Você não vai mais conseguir mudar aquilo dentro de você. Na verdade, você não muda. Na verdade, você aprende a lidar com aquilo. E é onde que você adquire dores e adquire recursos através dessa formação dos traços de caráter. Então, eu vou pontuar aqui, quando você começa lá do 0, tá no útero da mãe e tá ali até mais ou menos 1 mês de vida. Tem um traço de caráter que se desenvolve ali. Pessoas que elas são mais mielinizadas. Mielinização você vai conhecer, mas para quem não entende o que é mielinização, é como se fosse um fio desencapado e vem uma bainha de mielina, um encapamento, como se fosse fios de elétricos, que eles estão todos soltos ali na criança. A criança é toda mole, ela mexe, ela tem espasmo, aquela coisa toda. E nesse caso, nesse sistema da formação, esses fios estão todos descobertos. E essa bainha de mielina vai cobrindo e vai direcionando para aquele corpo, para aquela estrutura. E é nessa hora que cada traço vai se desenvolvendo. Uns se desenvolvem mais e outros vão se desenvolver menos. E existe uma ferramenta que eu uso que chama análise corporal, que eu consigo medir através do formato do corpo quanto cada pessoa tem, para entender que tipo de mente aquela pessoa tem, o que rege mais ela, o que é menos nela, quais são as formas com que ela mais está aberta, as formas com que ela está mais fechada, o que lida, qual que é o mundo dessas pessoas. E aí eu começo a dizer a partir daí que quando você entende o seu gráfico através de uma análise corporal, por exemplo, de 0, desde o útero da mãe até o 0 ano de vida ali,
nasce uma criança, ela está num processo de formação, ela tem contato direto com a mãe naquele momento. Dependendo de como aquela criança está vivendo o mundo naquele momento, aquela criança tende a reagir a esse mundo. Se for um mundo que a criança, não a mãe fazendo a criança passar conscientemente, tá? É como a criança, porque já existe um processo do inconsciente sendo construído ali, como ela percebe o mundo. Se a mãe vive em momentos de estresse, de muita dificuldade, onde ela tem muita descarga de neurohormônios que geram o estresse, ela vai endurecer mais o útero, ele vai ficar mais frio, com menos um pouco de irrigação, e aquela criança ela vai se viver um pouco mais apertada, ela vai se fechar. Então, os espasmos dela não vão ser agradáveis. E ela vai trazer e canalizar aquela energia no cérebro, desenvolvendo um pouco mais uma mente criativa. Só que o corpo dessa pessoa não vai ser um corpo tão grande, tão forte, um corpo tão eu existo. Vão ser pessoas que vão estar sendo muito mais criativas. Por outro lado, vão ser pessoas que vão ser um pouco mais frias, que tem tanta necessidade de conexão com o mundo. Mas de contrapartida, a dor da rejeição vai ser uma coisa que vai a perturbar. Rejeição eu não tenho e nunca tive. E são pessoas que às vezes ficam nos seus cantos. Às vezes alguém vai falar, poxa, fulano de tal, ele é tão sozinho. Mas às vezes ele gosta da companhia dele. Por que ele gosta? Pode ser que ele tenha o traço de caráter daquela área mais bem desenvolvido. E aí? Então, é uma forma de se entender e entender a conexão com esse mundo. Depois de um mês de vida, até ali mais ou menos um ano e meio de vida, vem uma nova criança que começa a conhecer o mundo agora pela boca. Tudo que ela vai se conectar é pela boca. Eu me lembro do meu menino nessa fase, que qualquer bicho que passava da porta, se ele visse, estava no vinagre. Era mão nele, mão na boca. A mãe tinha que ficar vigiando, comendo besouro. Eu falei, nossa, esse menino ele é chique demais. Corajoso. Conhece o mundo pela boca. É aquele momento de conhecer. De contrapartida, quando tem uma coisa e incomoda ele, o que ele faz? Bocão, abre, chora. Nesse momento a mãe começa a se conectar com essa criança começa agora a ter um contato mais próximo. Ela começa agora, quando ela desenvolve-se mais nessa área, ela consegue se perceber o mundo num ambiente muito mais emocional, mais conectado com tudo, com todos, e ela se vê conectada com tudo. Meio que o sexto sentido é bem desenvolvido, mais aguçado, né? De contrapartida, a dor que incomoda essa criança é a dor do abandono. É quando a criança às vezes está chorando e a mãe pega uma chupeta, põe na boca da criança, mas às vezes tem um bichinho mordendo ela está incomodada de estar no berço, naquele local ali. Às vezes ela fez cocô na roupa e às vezes a mãe foi fazer uma coisa ou outra, não deu aquela atenção naquele momento, e aquela criança ela naquela fase, ela vai ser mais traumatizada. Ela vai tendo experiências naquela fase que ela se traumatiza mais. Não é o que fazem com ela, mas como ela percebe esse mundo à volta dela. Pessoas dessa fase são extremamente comunicativas, boas para falar, para conectar, sente. Só que ela sente até demais. O outro falou o seguinte: nossa, machuquei minha unha e enfiei um graveto debaixo da ela. Nossa, isso dói com força. Mas não foi você. Não, eu estou sentindo aqui. Nossa, não fala isso comigo, não. São intensas. São pessoas que não são tão... não gostam tanto da linha da rotina, né? Gosta do improvisado, de fazer aquilo, gosta de resolver as coisas. Mas não tem coisas muito difíceis para essa pessoa fazer, ou desafiadoras ao ponto de ela ter que pôr a mão na massa para ficar fazendo um tanto de coisa. Não é bem a praia dela. Mas ela tem uma captação, ela consegue se conectar com o outro numa profundidade grande. A dor do abandono é uma coisa que persegue. Então, pessoas quando estão nessa fase, são apaixonadas, quando elas arrumam certos relacionamentos e não dão certo, são pessoas que estão muito próximas, né, da linha da depressão. Elas podem sentir muito. São pessoas que têm uma facilidade grande de engordar, crescer, ficar grande. Porque é prazeroso o toque com o alimento. Nossa, comida para essas pessoas, poxa, tem um detalhe. Se a comida é muito ruim, ela fala, poxa, nossa, é muito ruim. Não é que a comida é ruim, não, ela é muito ruim.
essa comida é boa, ela não é boa, ela é muito boa. Meio que os extremos aí. Uma hora que ela acaba se desenvolvendo. Terceira fase, vai de 1 ano e meio, mais ou menos aos 2,5. Uma fase que ela começa agora, já começa a caminhar e se conectar, ela começa a ver o mundo através das negociações. Aquela fase, Titi, faz isso. Aí a pessoa pega e vira e fala, não quero fazer. Se você não fizer, eu não vou te dar isso, eu vou te cortar isso, vou cortar isso de você. Ela começa a perceber que o mundo acaba sendo um jogo. Então ela aprende a arte da manipulação. E de contrapartida, qual que é a dor? Quando manipulam ela não gosta de ser manipulada. Mas, de contrapartida, ela tem uma articulação. São pessoas boas em negócio, quando se desenvolve. Na dor, quando usam ela, elas sim têm possibilidade de entrar em estados de depressão. Mas são pessoas um pouco mais frias. Então a gente não pode falar com a criança, come essa comida que você vai ganhar isso. Ou então briga com a criança para comer, obrigando ela a comer. Não pode, né? Vai criar dor e trauma naquela criança. É muito melhor conhecer o sistema de recompensas dela e fazer talvez uma troca dizendo, olha, como recompensa, assim que você fizer isso, você vai ter direito disso, tudo bem? Como maneira de levar a pessoa a olhar como o que ela está fazendo, ela não está fazendo pela dor. Ela está fazendo pela recompensa. Vai ser um adulto que, quando chegar na fase, quando tiver maior e quando tiver os desafios positivos, vai fazer de tudo para aquilo dar certo. E não vai ter que viver uma relação tóxica. Vai saber dizer não. Saber escutar a criança também é importante. Às vezes a criança fala, amor, que comida tá ruim. Negociar com a criança, explicar o sentido daquilo. Às vezes precisa certos alimentos comer porque realmente tem as vitaminas, os nutrientes. Saber negociar isso com a criança sem trazer o estresse, a dor e o sofrimento. Porque nós adultos não gostamos que nos obriguem a nada. E só porque uma criança não pode simplesmente argumentar com aquilo vai causar nela dor. Tudo bem, às vezes vai querer viver só em função do prazer. Aí não cria o senso de responsabilidade, mas uma vez que aquilo é negociado, que aquilo é bem feito e que é bem organizado, as coisas caminham. É interessante. Então, tem solução para a crença limitante? Uma pessoa que já tem essas crenças em tudo, não é só de alimentação, né? Mas o meu foco é alimentação. E tem solução, Daniel? Como que a gente faz aí? Aí a linha que vai seguir é, uma vez que você consegue conhecer você, consegue entender como você funciona, você tem agora como negociar com isso dentro de você. Eu te falei que a terceira fase é de negociação. A quarta é naquela fase dos 3 anos e meio aos 4 anos e meio, é na fase do desfraude. É onde que a criança ela tem a projeção de conhecer o mundo através a dor dela. Ela tem todo o controle sobre tudo, mas ela não tem total controle sobre o esfíncter. E é nessa hora que ela pode fazer certas coisas, xixi na roupa, cocô, fazer outras coisas do tipo, jogar isso para fora. E ela então vai criar maneiras de se fechar. Ela vira um cofre. E aí são pessoas que não se abrem facilmente. E se a pessoa não se conhece, se ela não entende como ela funciona, ela pode dizer que aquilo é uma crença limitante, mas pode ser que não é uma crença limitante. É o sistema nervoso central dela que foi mielinizado. E o fato dele ter sido mielinizado daquele jeito, agora ela tem condição de se entender e lidar melhor com aquilo. E recursos, são pessoas de extrema confiança, pessoas de extrema responsabilidade. Tudo que você coloca na mão dela, ela vai fazer com vamos dizer assim, com nível alto de perfeccionismo. Eu costumo dizer até para alguns clientes que eu tô olhando aqui, Márcio, só para ver se meu cabo tá aqui, esqueci de pôr para carregar, mas não vai descarregar não, vai dar tempo. Elas tendem a, até se ela não tomar cuidado, desenvolver toque. São pessoas extremas. Você põe a caneta torta, você, poxa, aqui incomoda ela. Pô, volta essa caneta pra cá, vira assim, agora tá legal. Elas têm uma obsessão por organização. Qual que é a dor? Humilhação. Se você rejeitar ela, não vai sofrer tanto. Mas se você humilhar ela, você tocou no pior dor. Ah, mas fulana de tal tem uma crença limitante. Não é crença. Ela aprendeu, ela conheceu o mundo por aquele óculos. Aquelas são, ela olha a vida. E a partir daí ela consegue... Marta, tá me ouvindo ainda? Marta?
Acho que a sua internet travou, mas voltou. Voltou. É como o óculos que ela olha para a vida, o filtro que ela olha para a vida. E por último, para fechar, até para voltar para responder um pouco mais sobre a crença limitante, é o tipo de pessoa que tem o traço de caráter a partir dos 4 anos e meio, até os 5,5, até beirando os 6 anos ali. É onde que a gente, na psicanálise, vai tratar um pouquinho sobre a questão do complexo de Édipo também, a gente fala um pouco nessa fase. É onde que a criança descobre um pouco sobre a sexualidade. Nessa fase, a criança, ela começa a observar o mundo e perceber que o mundo é feito em pares. E começa a se desenvolver naquela fase e começa a criar nela o instinto da competição. E é nessa hora que ela começa a ver, poxa, o quanto eu preciso ser competitiva para não perder. A menina normalmente vai ter, claro que existem suas exceções, mas para uma via de regra, para a gente ter um padrão, a menina vai olhar para o pai como par, o menino vai olhar para a mãe como par, e nessa hora ele é traído e ela é traída quando o pai vai para o trabalho, ficar com a mãe, vai fazer outras coisas, quando a mãe também vai fazer outras coisas, vai para a cama do pai à noite, aquela dor começa ali a se desenvolver, e aquele menino, ou aquela criança, começa naquele momento a sentir o que é o gosto da traição, que às vezes não é satisfatório, não é bom ela sentir, mas naquele momento ela começa a entender que o mundo é uma competição. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar isso. Agora, trazendo isso para as crenças. Se uma pessoa ela já tem um processo do sistema nervoso dela, já é mielinizado, e ela sofre um problema sério, ou às vezes a inserção do adulto sobre ela foi tão pesada, essa informação pode gerar nessa criança uma dor existencial. Não é só circunstancial. É fácil a gente tratar problemas circunstanciais, porque tá fazendo é só parar de fazer. É simples. Eu tô ganhando muito peso porque eu tô comendo muito. É circunstancial? Vou parar de comer. Eu consigo parar de comer. Beleza, se é circunstancial é só parar de fazer. Eu tô comendo muito doce, vou parar de comer doce. Poxa, vai emagrecer. Eu tô comendo muito isso, é só parar. Mas quando é um pouquinho mais fundo, e quando é um pouquinho mais lá dentro, e quando eu faço aquilo, não tem a ver só com o fazer ou não fazer aquilo, mas com o preenchimento que aquele tipo de coisa, que aquele alimento vai gerar dentro dela. A necessidade que ela tem de ser preenchida, ou às vezes o comer ou deixar comer, ou o que comer, você pode lembrar que você tem é o sistema límbico, e você traz aquela memória mais remota de toda a construção, porque o que você vive fica registrado em você. Pessoas fazem as coisas porque elas aprenderam, mas porque elas são motivadas ou pelo prazer ou pela dor. Tem pessoas também que são motivadas pela dor. Então, respondendo mais uma vez, pontuando mais uma questão sobre a questão da crença limitante. Primeiro é preciso compreender se é uma crença. E se for de fato uma crença, você muda através de uma reprogramação, através de um reprocessamento. As técnicas terapêuticas que a gente utiliza, que cada profissional vai utilizar, ele tem esse viés de mudar o caminho neural que a pessoa tem a partir daquela construção, daquela informação. Por exemplo, se eu te perguntar banana, o que vem na sua memória agora? Que formato que vem na sua cabeça? Amarelinha, docinha, é isso? Sim. É algo meio curvado, amarelo. Por que não veio azul, quadrado? Por que eu falar maçã? O que vem na sua cabeça? Será que veio agora uma tesoura? Uma tesoura ou uma outra coisa? Não. As informações que você tem, elas estão ligadas com as primeiras experiências que você teve com aquela informação. Quando você se conectou com aquela experiência, essa experiência ela agora começa a criar todo um processo, um caminho. E aí é que tá. Quando a gente fala de crenças limitantes, vai depender muito do que a pessoa de fato quer.
que recompensa ela quer por trás daquilo que ela quer. Se a pessoa quer um relacionamento, ela tem uma linha de construção, como eu te falei, da fruta. Ela já tem uma base, seja como a experiência dos pais, a experiência dos avós, as experiências do vizinho. Muitos têm construção na vida hoje de experiência de novela, de filme. São experiências que elas passaram a ter. Então, pode falar. Aí você falou de reprogramar a mente. Foi a primeira pergunta que eu coloquei aqui. Eu fiquei até feliz. Mas antes de você falar da reprogramação da mente, aí a nossa terapeuta Lilian, ela falou aí também, né? Comer para se sentir saciada, não só pela boca, mas saciar a mente. Comenta um pouquinho aí, rapidinho. Entra no ponto que eu citei, que é a questão do sistema de recompensas, né? A pessoa, ela vai fazer aquilo para que ela traga uma sensação e que possivelmente de uma experiência que ela já teve, porque é mais fácil, né? Se eu te falar o seguinte, traga à sua memória a experiência de ter andado de carro. Você já viveu essa experiência uma vez, então você vai trazer ela de volta. Se foi um bom momento, uma boa fase. E coisas que tragam uma experiência de como vai ser de pular do espaço. Você pode talvez pular uma sensação de pular talvez de uma cama, pular de uma mesa, de um prédio, mas a experiência de pular do espaço mesmo você nunca vai conseguir reproduzi-la. Você pode tentar trazer algo parecido, mas nunca a mesma experiência, porque você nunca viveu. Entendi. Entendeu? Então, que aí é o que ela apontou sobre essa questão de saciada aí. E a reprogramação da mente, Daniel? Fala pra gente aí, resumidamente, que eu sei que é um caminho, né? Sim. Toda a ideia da reprogramação tem que partir do ponto que o que precisa ser reprogramado. O meu maior 98% das pessoas, quando elas chegam com problemas que elas faltam vontade de viver, elas não têm um objetivo claro pelo qual elas estão vivas ou pelo que elas realmente querem viver. Elas podem ter objetivos, mas falta elas clareza. Não é que elas não sabem o que elas querem para a vida, mas a falta de clareza do que realmente vale a pena para a vida, ela não tem, ela não consegue mudar. Então a reprogramação parte daí. Reprogramar o quê? Reprogramar qual questão? O problema é, às vezes, as pessoas achar que, às vezes, uma técnica e uma ferramenta vai mudar tudo, mas não muda, às vezes, coisas que a pessoa não entende ou não tem essa clareza do que é aquilo. Teve uns dias atrás que eu fui atender uma cliente e eu perguntei para ela, o que você quer resolver? Eu quero resolver tal problema pessoal. Tá, e se eu tirar isso de você, o que você vai colocar no lugar? Parou. Se tivesse aqueles memes naquele momento ali, começaria aquela... A minha vida inteira eu fui só com isso, eu não sei como é que vai ser minha vida. Então, reprogramar o quê? Reprogramar a mente, para ter qual resultado? Se esse resultado não está claro, não consegue trazer. E aí... Então, quando a pessoa fala, eu comi a vida inteira, então agora que eu vou parar? Eu vou morrer mesmo. Então, isso, a pessoa precisa reprogramar. Sim, ela nesse caso, ela precisa entender a construção do que é uma vida saudável. Ela vai ter que buscar. Talvez ela pode ter um pouquinho mais de trabalho do que outras pessoas que já vivenciaram a experiência, porque o contato com a experiência gera nela essa força. Por que pessoas obesas, elas fazem bariátrica, pagam lá R$40 mil, se cortam inteira, divide o estômago no meio, às vezes tira até a conexão com o estômago para ir direto lá para o intestino, elas voltam a engordar? Ótimo! Então a questão não tem a ver com a comida, tem a ver... Amém que você falou. Tem a ver com a mente, tem a ver com esse alimento dessas crenças de que aquele é o padrão que ela vive porque ela sempre viveu. E às vezes ela não percebe que ela está se matando. E sim, é levantado os casos dentro de cada história, de cada caso, o que a pessoa quer realmente através de um processo terapêutico
qual é esse objetivo e o que ela quer para mudar os padrões de percepção dela daquilo que ela está vendo. Aí ela vai conseguir realmente ter os resultados. Pelo menos ela começa agora a ter mais clareza. E se ela tomar as decisões que precisa, ela começa agora a ter melhores insights e começa a seguir a vida numa direção que vai fazer mais sentido. Que bacana. Aí eu coloquei aqui, como trabalhar o emocional para emagrecer? Bom, primeiro é importante criar a imagem do que é uma vida saudável, né? Porque, vamos lá, quem não gosta de andar bem, se estar cuidado, ter dinheiro e comprar o que gostaria de ter morar numa casa, e toda essa construção, primeiro ela passa aqui, ó. Pensa numa casa, por exemplo. Por mais que a gente queira ver essa casa pronta e entrar dentro dela, a primeiro lugar que ela precisa existir é aqui, ó. Essa ideia dessa casa pronta, dos pilares, a ideia dos buracos ali. Antes dela existir no físico, ela precisa primeiro existir no mental. E tudo que existe aqui no físico, primeiro precisou existir no mental. Você pode pegar até a ideia da casa que você está morando aí agora. Ela não simplesmente existe a casa. Não, precisou de alguém trabalhar para fazer. Gastou-se um tempo, isso tudo aconteceu. E assim é também trazendo essa questão do alimento. Então, a pessoa de fato precisa ter um passo após o outro para construir o que é uma alimentação saudável. E a partir daí, poxa, ela não vai pensar, me fala uma coisa amarga aí que é bom para a saúde. Giló, né? Acho que Giló é uma coisa amarga. Giló. Pensando rápido. Imagina um Giló gostoso na sua boca, você mastigando. Eu falei assim, corri disso. Mas você pode pensar, olha, pense num corpo saudável. E você vai comer só um pouquinho, e aquilo misturado com outra coisa vai trazer os nutrientes que o seu corpo precisa. E você vai ter saúde, você vai conseguir caminhar de forma mais saudável, vai poder dormir melhor, você vai poder trabalhar de forma mais saudável, você vai ter mais produção de dopamina no seu corpo, uma vida mais leve, você vai ter um intestino mais regulado, que funciona melhor, você vai ter toda essa... Aí é ideal trabalhar todas essas imagens. Uma vez que a pessoa tem essa imagem e ela construiu tudo isso e ela agora conecta-se com essa imagem, ela pode olhar para ela e ela se vê magra do jeito que ela era antes, ou ela quer ser, ela pode olhar essa autoimagem? Isso é extremamente importante, ela fazer esse exercício desse cuidado, porque é aquela situação, Marta, quando a gente está trabalhando para outras pessoas, normalmente as pessoas elas se dedicam em fazer um bom trabalho para poder não ser chamada a atenção, para poder ganhar um pouco mais, para poder ter mais recursos. Mas quando se trata dela mesma, ela é desleixada na maioria das vezes. Eu sei que existem suas exceções, mas pessoas que não se cuidam, e você vai perceber que as que mais têm problema são as que menos se preocupam consigo mesmas. E é onde que volto de novo a dizer, o autoconhecimento, o começar a olhar para o resultado que aquilo que ela está comendo está gerando nela, e a sensação prazerosa, o não ter o trabalho disso, daquilo. É possível mudar tudo isso, só que primeiro é aquilo que você mesmo falou, eu preciso ter uma imagem primeiro de mim, essa construção de como eu gostaria de ser, e de fato começar a olhar para as coisas que estão me impedindo de chegar lá. Se culpar nunca é uma boa saída, dizer, não, eu sei que o problema é comigo mesmo e tal, já tentei mudar, não consigo, já sim, vou morrer assim. Assume uma falsa autorresponsabilidade. Ela se culpa para não ver ninguém dizer a ela, você sabe que a culpa é sua, né? Eu já sei porque você está me falando. Tá? Negligenciar. Eu tenho um amigo meu que ele é um coach, trabalha também na área do desenvolvimento humano, um cara assim, surreal, chama Cristiano Vial Ribeiro. E ele tem umas mensagens que ele fala o seguinte, ele fala assim, não negligencie o óbvio. Olha isso aqui, palavra simples, mas que é sensata.
não negligencie o óbvio. Então, se eu vou deixar de fazer o que é óbvio fazer, é fato que eu não vou ter o resultado que eu quero ter. E aí é mais barato talvez pagar para uma cirurgia para tirar pedaço do meu corpo, só porque eu estou negligenciando o óbvio, correndo riscos ainda de morrer numa mesa de cirurgia e destruindo o corpo, né? Tecnicamente falando, eu sou contra as pessoas que fazem, porque cada um tem as suas escolhas mas existem caminhos que podem seguir uma linha natural, uma linha mais saudável, uma linha mais inteligente. A Karine falou aí, paladar infantil quando se refere à comida, porque não gosta e também não faz esforço para gostar, né? Exatamente. É difícil a criança fazer esforço para gostar, né, Daniel? Exatamente. Por isso, nessas horas, precisa de um adulto que esteja com a mentalidade aberta para criar recursos. Porque adultos inteligentes, eles adultos imaturos vão obrigar a criança e pode traumatizar. Mas um adulto inteligente vai ver os recursos que é possível para conseguir organizar isso. Ah, tá. No caso de adulto, que ela falou ali agora, no caso de adulto, né? Sim. Adulto com paladar infantil, entendi. Sim. Aí, nesse caso, nutricionista nela, né? Para poder... Tem que aprender, né? Sim. Para poder montar, né? Fazer os recursos para conseguir mudar tudo isso, para ajustar isso. Porque no final das contas, Marta, vai voltar de novo aqui, ó. Por que o adulto ele está com paladar infantil? Quando a gente começa a olhar para a construção dele, o que os pais, na fase que precisava de ter feito, naquela fase da criança, não fizeram e que permitiram com que a etapa da criança fosse queimada? Acho que lá no início eu falei disso. Existem momentos de pessoas queimar certas etapas na construção da própria vida que isso custa caro lá na frente. Os pais ou os adultos que eram responsáveis naquela fase da criança que não prestou a atenção que precisava, não deu a atenção que precisava, não buscou o profissional para ajudar aquele problema que talvez eles não davam conta. Então, fica um pouco difícil quando às vezes essa percepção ela não é trabalhada, não é aguçada aí, né? Ô Daniel, daqui a pouco nós vamos terminar, mas eu quero só que você faça um resumo para nós de um problema que isso me incomoda muito, né? As pessoas, elas arrumam desculpas e acreditam naquelas desculpas, sabe? Só para você ter uma ideia. Claro que na vida, em todo o nosso caminho da nossa vida a gente faz isso, mas na alimentação é o que mais tem. A pessoa chega perto da gente, né? E ela tem coragem de falar as coisas. E o pior, ela fala pra ela mesma, né? Então, tipo assim, eu trabalho muito, então eu mereço. Hoje eu mereço comer essa caixa de chocolate toda, sabe? Ou então ela fala assim, ontem eu... E aí a pessoa começa a arrumar desculpa e quando você vê, ela não consegue emagrecer, não consegue ganhar massa muscular, não consegue ganhar nada. Ela só vai perdendo, só que ela não percebe. Quando ela chega num momento muito difícil da vida dela, ela vem. Aí até a gente reconstruir tudo isso, eu vou te falar, é difícil demais. Aí eu queria só que você, falasse um pouquinho pra gente já terminar. E tá muito bom aqui o nosso papo hoje. Sobre a pessoa acreditar nas mentiras dela mesma, sabe? Quem nunca, né? Quem nunca não mentiu pra si mesmo? Bom, qualquer pessoa quando fala alguma coisa, a primeira pessoa que escuta é ela mesma. Por isso as autoafirmações, em qual seja a terapia que for feita, qual trabalho que envolver, com qual tipo de crença ela tem, a primeira pessoa que escuta é ela mesma. O outro não vai escutar. Então, quando a gente lida com situações como essa, estamos lidando com pessoas que não têm a percepção ainda do quanto a decisão dela está sendo séria. O rumo de vida que ela está levando
o quanto vai prejudicar a ela e as outras pessoas que estão próximas a ela. A maneira de trabalhar com pessoas assim são só com incentivos de autoconsciência. E algumas pessoas às vezes não gostam muito do meu trabalho, porque isso dói um pouco, porque despertar a atenção de uma pessoa é uma responsabilidade de quem quer ver o outro bem. Isso é um sinal de amor para com o próximo. Sim. Então, pessoas quando viram para dar essas próprias desculpas, elas não estão pensando no seu amor próprio. Ela está naquele momento tentando fechar um buraco de uma emoção que ela está sentindo naquele momento, uma necessidade que nem mesmo o dinheiro pode suprir. E você pode observar que essa pessoa, o maior problema dela não é a questão da comida. Ela tem uma série de outros problemas que ela não está dando atenção. A saúde física, ela é interessante, o peso é interessante. Contudo, existem problemas mais profundos dentro da pessoa que ela precisa tratar antes de tratar o corpo. Senão ela vai ficar num sanfona. Exatamente. Cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu. Ela não consegue estabelecer por causa dos problemas que às vezes ela vai enfrentar e que ela às vezes está enfrentando, e muitos ela está negligenciando, ela está fugindo, ela está saindo dessa responsabilidade. Então, por isso o trabalho precisa ser em conjunto, o trabalho de estar conectado com tudo, tanto com quem trabalha com a mente, com quem trabalha com o físico, trabalha com a nutrição, trabalha com a questão da beleza, porque no final das contas é aquela questão, às vezes a gente acha que a gente está se arrumando para o outro, mas você, quando se cuida, primeiro cuida por você mesmo. Ela pode começar a fazer um exame de autoanálise. Por que eu como tanto? Por que eu quero comer tanto? Ela pode olhar para ela e falar. Ela vai perceber os buracos que estão grandes e as decisões que ela precisa tomar. Talvez a decisão que ela está com medo de tomar, mas ela já sabe que a decisão que ela precisa tomar, ela está com medo. Eu tenho uma crítica quanto a questões de pessoas que às vezes esperam a bomba explodir para depois tomar uma decisão. Vou comentar uma coisa com você, porque eu sei até pelos nossos espectadores que às vezes acontece muito. Às vezes problema, casal, vive uma vida juntos, de repente separa, acontece alguma coisa, separa. Primeiras coisas que ambos começam a fazer, na maioria delas, pode ter as suas exceções, é começar a se cuidar de novo. Começar a cuidar da alimentação, cuidar da roupa e tal, começa a aparecer na rede social, começa, e tanto ele quanto ela, e ele fala, poxa, às vezes o cara vai falar assim, poxa, quem é aquela? É ela? Ou vice-versa, né? Quem é aquele? Quando era comigo, ela era um barrigão de chope e agora tá bombado, tá de carro, fez dieta. Peraí, por que as pessoas esperam acabar primeiro? Ou espera a situação ir pros finalmente para depois tomar uma decisão? É claro que é muito corriqueira a questão da separação, mas isso também acontece com a doença. A pessoa, ela só realmente vai tentar cuidar da diabetes e lá, depois que ela já tá com diabetes. Ela não se cuidou antes. Entendeu? Ela só vai pensar e se preocupar. Então, tá tudo conectado. Uma coisa, quando eu trago isso, eu trago essa questão da falta de consciência que às vezes a pessoa tem, essa falta de percepção. E não é querendo criticar, às vezes as pessoas que vão nos ouvir, criticar o outro, não. É uma questão de senso de responsabilidade. É por isso que eu te falei que às vezes algumas pessoas, elas podem não gostar do meu jeito de falar. Não é que eu sou ignorante, mas trabalho com a mente e para isso aqui tá saudável, gasta alguma coisa, queima fosfato, né? Então... Um abraço aí, minha prima Olga, meu primo Darley, um abraço para todos aí. Então nós vamos terminar, Daniel. Nossa, eu aprendi muito, foi muito legal, e nós vamos marcar outra também de novo. Eu tenho mais temas para aprender com você aqui, e todo o meu público e todos, né? Precisamos estar sempre aprendendo. Eu gosto muito de aprender. Legal. E essa live depois você permitiu, né? Sim. Essa semana ainda ela vai pro YouTube. Ótimo, top demais. E aí você deixa suas considerações finais, né? Sobre mente, emagrecimento, parte da saúde para nós.
Legal. Bom, quero agradecer a todo mundo, né, que deu esse tempinho que tirou aqui para aprender um pouquinho com a gente, para receber um pouquinho mais dessas informações. O que eu posso te falar, você que é meu ouvinte, você que está agora participando, preste atenção nessa questão do cuidado com a sua mente, porque o corpo realmente ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto com a mente. E o seu intestino, ele também trabalha em conjunto com a sua alimentação e com a sua mente. Então é importante você estar próximo dos profissionais da área da saúde para poder te ajudar e contribuir com você nesse crescimento, nessa jornada. No geral, as pessoas elas são melhores, elas se sentem melhores quando elas se cuidam, quando elas cuidam mais da sua saúde física, mais da sua saúde mental. E é isso. Vivo hoje a minha missão, podendo compartilhar esse conteúdo, essas informações, e amei poder estar aqui com você, Marta. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada mesmo. Precisando de mim também, tá bom? Um grande abraço para todos aí e até a próxima. Obrigada mesmo. Até mais, Marta. Tchau, tchau. Tchau.